operando na frequência 87.9. Estúdios Irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do Bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade dos seus idealizadores. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra... Você ouve na Rádio Shalom FM, todas as sextas-feiras, às 19 horas, o programa Salvo pela Graça, na apresentação de Flávio Palmeira e Richard Almeida. Venha meditar conosco e ser edificado pelo poder da Palavra de Deus, através de profundas mensagens do Evangelho de Cristo, e leve essa maravilhosa graça para o seu lar e para a sua vida. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. E agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador, o Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou. De sermos chamados filhos de Deus, né? Não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do homem, nem pela vontade do varão, mas sim pela vontade de Deus, como diz as Escrituras, né? Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele quem nos escolheu, né? Então louvamos ao nosso Deus pela sua infinita graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela o seu socorro bem presente na hora da angústia, né? Porque o Senhor, Ele é socorro bem presente. Na hora da angústia, no dia mau, Ele se faz presente, né? Ele sempre está ali conosco,
né? Então toda honra e toda glória seja para o Senhor nesta noite, né? Então desde já eu louvo a Deus pela vida dos meus familiares, né, que tem me apoiado ali em todos os momentos da minha vida. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, do meu irmão, das minhas irmãs, do meu pai, dos ouvintes, da minha esposa, minhas filhas, enfim, dos ouvintes, amigos, irmãos em Cristo e todos os conhecidos, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos e possa nos dar uma programação debaixo da sua graça, né? Que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Amigo Richard. Boa noite, aqui é o Céu Paz a todos. Motivo de alegria, mais uma vez, né? O Senhor ter nos trazido aqui para falar das grandezas dele. E Deus é maravilhoso. A única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Que Deus está conosco. Amém. Porque tudo na vida é momentâneo, é passageiro, mas Deus ele prevalece em tudo. Todo tipo de guerra que você tiver, Deus sempre vai prevalecer. Quero mandar um alô aí para a galera que está ouvindo, a galera do grupo Adoradores do Rei, meu amigo Michel Júnior, Paulo, um alô aí para minha esposa Ana Cláudia Isaac, a minha sogra Maria José, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, gente, graças a Deus que Deus tem Amém. Alcançado pessoas ao nosso redor e pessoas que a gente nem imagina. Amém. Amém. Meu amigo Glória a Deus. Mateus, meu amigão Val, todo mundo lá da Rota 6, onde eu trabalho. Que Deus abençoe, que Deus derrame mais e mais sua graça para nos fortalecer cada dia mais. Amém. Né? Então, dando continuidade, né, ao assunto, dando continuidade ao assunto que começamos a tratar a semana passada, que tinha como tema, né, que tem como tema somente as Escrituras. Esse tema que nós estamos, né, trabalhando aqui desde a semana passada, e hoje nós iremos finalizá-lo dentro na perspectiva que preparamos, né? Mas é um tema que ele tem que ser Abrange muita coisa. e ele tem que ser, ele vai ser eterno, será eterno, porque céus e terra passarão, né? Mas a palavra nunca vai passar. Então é um tema que ele é eterno, mas nessa noite nós iremos concluir mediante aquilo que nós preparamos para tratar com os irmãos nessa noite, né? Nós vimos na sexta passada, o programa anterior, que as Escrituras ela se revela como o universo de Deus, ou seja, que Deus ele se revela ali como se fosse seu universo, seu habitar, de forma onde ele se relaciona, onde ele se revela com sua soberania, com sua majestade, como ele se revela com o ser humano, como ele se dá a conhecer, né, para que o homem possa ver quem é o Criador, né, como ele criou todas as coisas, enfim. Ali é o universo de Deus. Então a única forma de eu ver, conhecer Deus em seu universo é através da Bíblia, né? Nós vimos também que somente a interpretação da Escritura está correta sobre todas as coisas. Foi isso que nós vimos, né, Richard? Isso mesmo. A Bíblia ela é quem interpreta tudo, porque ela é o motivo de tudo, né? Justamente. Ela é o motivo de tudo. Ela tem a interpretação correta de tudo. Porque ela fala da criação e de como essa criação é mantida e como será o fim de todas as coisas, e, né, o fim dessa criação, e como será restabelecida toda essa criação também, né? Ela fala de tudo, como será o novo céu e nova terra. Ela fala de tudo, né? É interessante a revelação de Deus, né? Que Deus ele forma Adão, né? Cria Adão. Aí de Adão, né, teve aquele caso com Caim e Abel, aí veio 7. Aí de 7 veio Enoque. Você lembra, você vai ver a revelação que Deus foi se aproximando do homem. Aí veio Enoque, de Enoque veio Noé. De Noé veio Abraão, de Abraão Isaac, Jacó. Aí foi para José. Aí de José foi para os profetas, reis. E aí foi indo, caminhando até chegar em Cristo. Até chegar. A revelação progressiva. A revelação é progressiva. Justamente. E nós sabemos disso através, nesse universo de Deus, onde ele se revela, não é? Essa interpretação.
das Escrituras, só ela está correta quando ela interpreta todas as coisas. A interpretação dela é a carta magna, vamos dizer, né? Tudo que ela interpreta está correto, né? Ela é o martelo principal, ela bate o martelo, né? Vamos dizer assim, né? Sobre tudo, né? E acha visto que a Bíblia é a única revelação divina, objetiva e pública. Então a Escritura Sagrada, as Escrituras em si, ela é a única revelação de Deus, que é a única revelação divina, né? Objetiva, que ela tem o objetivo, né, de revelar Deus em seu universo, de interpretar todas as coisas, e pública, porque ela se tornou pública, porque Deus se dá a conhecer e Deus permitiu que chegasse até as nossas mãos. Né? Como se Deus abrisse o leque dele mesmo, ele se revelasse. Se deu a conhecer através das Ele se dá a conhecer através. Pô, então nós vimos tudo isso, né? Então através da Bíblia, é o único modo que eu tenho para recorrer. Nós vimos isso também na sexta passada, que é através das Escrituras, o único modo que eu tenho de recorrer à autoridade de Deus, né? É apelando para as Escrituras. É o único modo. Onde é que eu vou saber de Deus e da sua autoridade? É somente através das Escrituras. A gente viu isso também na sexta-feira passada. Como também vimos que a adoração e a oração só fazem sentido quando estudamos as Escrituras. Ou seja, quando estudamos a teologia. Quando estudamos o Deus da Escritura. Quando estudamos sobre Deus. Né? Não é estudar Deus em sua essência. É estudar sobre Ele. É estudar onde Ele se apresenta no universo da Escritura. Né? Que a Escritura é o universo onde Ele se apresenta. Né? Então é isso. Então a adoração e a oração só fazem sentido quando eu, pela Escritura, eu aprendo como é que eu devo orar e adorar. É isso mesmo. Não Tem é? que orar biblicamente, louvar biblicamente, cultuar biblicamente. Tudo tem que ser feito pautado na Bíblia. Justamente, né? Porque a Bíblia é como Paulo vai dizer, né? Se a lei ou a palavra não me dissesse que cobiçar era pecado, como é que eu saberia? Né? Que cobiçar era pecado. Então, todas as ideias, certo ou errado, tudo, veio da Bíblia. Todas as leis, todas da cultura, tudo que rege, partiram da Bíblia, todos os princípios, né? A Escritura governa cada aspecto da nossa oração e adoração. Então a Escritura, ela é quem dá esse governo, ela é quem dá esse norte, ela é quem tem essa seta, ela é quem aponta para a forma correta, até no relacionamento com o nosso Senhor, até mesmo quando erramos, quando não andamos em concernência, né, com o Senhor. Então ela mesma, ela vai e nos corrige, ela nos mostra qual é o caminho que deve ser trilhado. Até o próprio Senhor diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então é através da Escritura, pela Escritura exercer esse governo, que estudando a Escritura, até nos momentos que nós não estamos alinhados com ela, é por elas que nós vemos que estamos fora. Não é? Ela que indica. Ela que indica, justamente, ela quem ela é a bússola. Então quando a gente vê que ele não está apontando para o norte, a gente vai, recorre às Escrituras e vê que está errado. E naturalmente nós sofremos com isso, nós ficamos, não é, abalados com isso, nós ficamos tristes com isso e recorremos às Sagradas Letras, como tem lá, né, no Salmo 119, versículo 25, né? Eu gosto muito desse texto. O salmista vai dizer, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. Aí no versículo 50 ele diz, essa é a consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Ou seja, quando a minha alma está apegada ao pó, eu recorro a ele e digo, Senhor, me vivifica pela tua palavra. É como ele estivesse fazendo uma oração. O salmista, né, no Salmo 119, versículo 25, ele diz, a minha alma está apegada ao pó, ou seja, eu estou quebrantado, eu estou arrasado, eu estou debilitado, eu estou amargurado, mas vivifica-me, segundo a tua palavra, por meio da tua palavra, vivifica-me, me dá vida. E no versículo 50 do Salmo 119, ele tem a resposta.
Ele diz: a consolação da minha angústia é porque a tua palavra me dá vida, a tua palavra me vivificou, a tua palavra me restaurou a alma, a tua palavra me trouxe de novo a alegria de viver. Então, justamente, João 6,63, as palavras, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é? Oh, maravilha. Aquela questão, né, que a gente falou sexta-feira também, né? Me dê Jesus e não quero teologia. É isso aqui. Que é a resistência. Nós vimos sexta passada, como você bem falou aí, Richard, que a gente está na mesma sintonia, né? E o bom é isso. É a nossa parceria surgiu disso e eu glorifico a Deus pela sua vida, né? Quero deixar registrado que você tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus continue lhe abençoando. Amém, amém. A resistência contra o estudo das Escrituras, ou seja, a teologia, a ideia de querer Jesus sem a teologia. Não é? Que tem essa ideia, me dê Jesus sem teologia, eu quero saber de Jesus, não quero teologia não. É engraçado, quando você vai para Jesus, Jesus manda você ir para a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Aí quando você vai para a Escritura aponta para Cristo. Aponta para Cristo. E o exame é diferente da consulta, né? Mesmo. Você vai para uma consulta, o médico conversa com você e é só uma consulta, ele vê como é que você está e tal. E um exame não. Ele faz um hemograma, ele vai ter ali passar por um laboratório, vai ter um bioquímico que vai olhar ali, ali as plaquetas, alguma coisa, dependendo do exame, vai fazer aquele detalhado. Então, um exame é uma coisa mais detalhada, mais minuciosa, né? Diferente de uma consulta. Jesus não mandou consultar, ele mandou examinar. Examinai as Escrituras. E quando a gente fala de teologia, a gente está dizendo que você tem que virar um teólogo, tem que... Não, meu amigo, é estudar. Teologia quer dizer estudar sobre Deus. Sobre Deus. Estudar a Bíblia, ler. Saber interpretar aquilo que realmente a Bíblia está falando. Aquela ideia, né? Que um versículo não explica a Bíblia, mas toda a Bíblia explica um versículo. Isso. Eu não posso pegar um texto isolado, que é o que a gente mais vê, o pessoal pega um texto isolado e ali faz uma teologia. Como eu vi aqui, eu vou até citar, já que nós estamos nesse assunto, né? E abri esse parênteses, eu vou até citar aqui que até aconteceu até por aqui mesmo, o pessoal estava falando aqui a respeito do álcool, aqui em uma programação, e falaram a respeito que o álcool era a citar aquele texto de 1 Coríntios 6. Olha só o que é uma teologia rasa, sem esse cuidado com o texto bíblico, a interpretação, o contexto, enfim, sem ter esse cuidado. Às vezes pode ser até, não é por maldade, é falta só do estudo, de prestar atenção. Mas é isso que eu estou dizendo. O cuidado, aí você pega isso aqui, aí um texto fora do contexto, como diz, né, um pretexto para uma heresia. Então o camarada disse que o álcool ele destrói o corpo, mas o açúcar também destrói. Então ele pegou o texto lá de 1 Coríntios capítulo 6 e disse que o corpo era templo sagrado. Não sabeis vós que vosso corpo é templo de Deus, e quem destruiu o templo de Deus, Deus destruirá e tal. Mas só que aquele texto lá de 1 Coríntios 6 está falando da questão sexual. Paulo vem tratando ali no capítulo 6 de 1 Coríntios do pecado sexual, que ele diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado sexual é contra o próprio corpo. Aí Paulo vai e diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus? Aí Paulo está falando ali dentro de um contexto do pecado sexual e não falando de álcool. Então aí você vê, aí foi usado aquele texto como pecado sexual, como para o alcoolismo, aí se você usar isso aí, que você está gastando o corpo porque você bebeu álcool, então o açúcar também gasta, o agrotóxico gasta, dormir tarde gasta, assistir TV demais gasta, você está gastando os outros, trabalhar demais gasta, está vendo que não cabe? Tem que ter, aí é isso, tem que ter um cuidado muito grande, que Pedro vai falar isso quando a gente for falando, né, que eles distorcem as Escrituras para a sua própria perdição. E aí é o que acontece quando não há um exame, né? Então, e por fim, nós vimos também, na sexta passada, estudamos também, que a teologia, ou seja, o estudo da Bíblia, é como a atividade humana mais importante. Ela é a atividade humana mais importante.
que a gente vê naquela parte lá de Marta e Maria, né? De quando Jesus chega, E ela se senta, Uhum. e a outra atarefada, e ele diz, calma, tu estava muito atarefado, estressado. Ela estava fazendo coisas boas, estava servindo, né? Mas o principal é sentar para ouvir, para aprender. Como é que você vai ensinar se você não sentar para aprender? João 4:22, né? Maria escolheu, Marta, tu andas muito atarefada, com muitas coisas, afadigada. Isso é bom, mas senta aqui. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Dela não é tirada. Porém, essa não é tirada. Conhecimento bíblico, meu irmão, quando você adquire, nada pode lhe tirar isso. Justamente, é isso aí. Né? Então é por aí, né, que a gente tem que caminhar justamente nesse caminho. Então foi isso. A gente viu que essa questão da necessidade, que foi um brado da reforma, né? Essa questão do sola a escritura, que era no latim, que foi um brado da reforma lá de 1517, então tal, lá no século XVI, que quer dizer somente as escrituras, que era ali num período que a igreja era uma só, né? Só existia uma igreja e que tinha perdido a forma. Então uma coisa que perdeu a forma, ela necessitava de uma reforma. Ela precisava ser reformada para ela restaurar a forma. E por um tempo voltou, sim, quando a Bíblia foi traduzida e tal, que chegou às nossas mãos e todo mundo agora pode ler a Bíblia, teve a sua importância. Teve a sua importância, sim, foi muito importante, porque graças a Deus de ter utilizado aqueles homens na história, e hoje nós temos os exemplares bíblicos, né, em nossas mãos. A Bíblia em todo o mundo é o livro mais lido do mundo, né, e o segundo é o Peregrino, de John Bunyan, né, é o segundo livro mais lido. Ela vai de extremo a extremo. Ela é o livro mais odiado da Terra e ela é o livro mais amado, é o livro mais vendido. Ela é o livro mais vendido da Terra. É a Bíblia. É o livro que é mais lido, é a Bíblia. Você tem noção. Em segundo lugar fica o Peregrino. De John Bunyan. Mas acho que já ficou muito para trás. Justamente. Porque a Bíblia é sempre atual. A Bíblia é a primeira, né? E esse livro é o segundo. Então, assim, é interessante. A Escritura, somente a Escritura foi um brado, né, de retornar para a Escritura por conta disso, né, que explodiu, mas teve John Knox, teve vários outros reformadores, né, não foi só John Cliff, teve outros que tiveram, o mais conhecido ficou Martinho Lutero. Deixaram um grande legado, né? Deixaram um grande legado e tal, certo? Esses homens também tiveram a sua teologia, também tem pontos questionáveis, né? Lógico, são homens, mas eles entenderam que aquela questão da indulgência, da salvação pelas obras, a salvação pelo mérito humano, eles combateram isso, eles tiraram a Bíblia do monopólio de Roma, do Império, né? E trouxeram para o povão, né? Antigamente os humildes, os pobres não podiam, né? Era só para o clero a Bíblia. A Bíblia era um livro perigoso, né? Era um livro perigoso que eles diziam, que era um livro que não era aberto para todo mundo. Era fechado. E graças a Deus, né, Deus levanta esses amados para que nós possamos hoje desfrutar dessas grandezas. Muita gente tem, mas não lê, né? E está lá no Salmo 91 aberto dentro da sua casa, e foi o salmo que o diabo usou para tentar Jesus, né? O Salmo 91, né? Que a gente também tem que tratar essas coisas também. A questão da interpretação bíblica fora dos contextos. Tem muitas coisas históricas que não vão acontecer mais, já aconteceu. A muralha de Jericó caiu lá. Não vai cair mais. Não vai cair mais, não tem muralha mais não. E fica um monte de gente arrodeando muralha. Que muralhas? E a muralha não caiu, não foi porque o povo rodeou não. Foi porque Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aí se foca, o foco está porque o povo arrodeou. Não, o foco tem que estar no poder do Deus que derrubou a muralha. Porque se tira o poder de Deus, o povo podia estar rodeando até hoje, que a muralha não caía. Tá entendendo? Aí o pessoal hoje em dia ainda pega aquele evento que foi histórico, pontual, e aplica para hoje. Tá entendendo? Aí esse é um erro de interpretação. Esse é um erro de interpretação. Pega a vida de Josué,
eventos históricos, pontuais da vida de Josué e aplica para... Não, são exemplos. Exemplos. Mas não é, não. Havendo Deus, Hebreus, capítulo 1, havendo Deus falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Havendo Deus falado, Deus falou, passado, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, desde a descida do Espírito Santo, é inaugurado os últimos dias, ele falou pelo Filho. O falar em Cristo foi final. Então tudo que ele tinha para revelar está na revelação do Filho, o Apocalipse, as coisas que hão e as coisas que são e as que hão acontecer. Já está tudo revelado, não é? Não mais o que colocar, nem o que... Não tem mais. Então, Richard, pode continuar? Então hoje nós iremos tratar da inspiração das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras, da suficiência das Escrituras, da utilidade das Escrituras e como também da finalidade das Escrituras, né? Então vamos ler 2 Pedro, né, falando da inspiração, capítulo 1, 20 e 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Tá vendo? Que preciosidade, né? Nenhuma profecia, ele diz, sabendo primeiramente, primeiro saiba disso, primeiro saiba isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de sabedoria humana, de particular. Não foi nenhum homem que decidiu. Não, de particular elucidação, ou seja, de particular interpretação, de particular, né, da mente, da mentalidade humana, de invenção humana. Diz não, nenhuma, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia não foi dada por vontade humana, né? Antes, homens santos, homens separados, que aqui nós vemos esses homens santos separados, Richard, era naquela época os profetas de ofício. Eram os homens como Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, como Isaías, como Moisés, como todos os homens, os profetas que Deus levantou, Ezequiel, Amós, Miqueias, Sofonias, enfim, todos os profetas, até João Batista, que a lei e os profetas vigoraram até João, né, até João Batista, né, a lei e os profetas, ou seja, os profetas de ofício, foram até João, o que preparou o caminho para o Senhor, né? Então, ali, esses homens santos, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Foi aquele assunto que nós tratamos. De 40 escritores e um só autor. Interessante que Deus levanta esses homens e cada um tem a sua própria característica, sua própria personalidade. Não é aquela cópia exata, né? O que a gente vê muito por aí, né? Umas cópias da cópia. Não. Você vai ver o profeta Jeremias tem a sua personalidade, tem o seu jeito. Aí você vai ver Isaías, tem seu jeito, tem sua personalidade, mas todos inspirados por Deus, todos instrumentados por Deus. E o trabalhar de Deus com cada um foi diferente. Você está vendo? Não é aquele, é como a gente vê hoje, né, em muitos lugares. É as cópias das cópias. Não tem a sua própria personalidade, não tem o seu próprio... Com Moisés foram 120 anos, né? Olha só. Aí Moisés viveu 120 anos e você vê que a vida de Moisés foi dividida em 120 anos, aí eu costumo... 3 etapas. 3 etapas de 120 anos. Moisés, 40 anos achando que era alguma coisa, mais 40 descobrindo que não era nada, e os últimos 40 aprendendo o que Deus faz com nada. Então é isso que Deus faz com a gente. A gente acha que é alguma coisa. Depois a gente
vê que não é nada. Depois a gente tem que aprender o que Deus faz com nada. Até chegar nisso aí, é um processo e Deus vai trabalhando, né? Então eu digo ao Senhor, eis-me aqui, né? E Deus vem lapidando. E é necessário que aconteça, né, algumas coisas para que, né? A gente venha. Como Paulo, né? Paulo foi lapidado assim também. Olha o que Paulo disse, tudo que eu aprendi, eu tomo como esterco, né? E ele era fariseu dos fariseus. Quanto à lei, aí quanto ele disse que na lei ele excedia lá. Mas a questão de Deus é essa, é nos levar ao fim de nós mesmos, nos desconstruir, e tudo com Deus é o seguinte, Ele nos desconstrói e não deixa o lugar vazio não. Isso. Qualquer outra coisa faz isso, desconstrói e deixa o lugar vazio. Deus desconstrói para construir algo melhor. Você vai ver que a religião ela ensina que para o homem ser grande, a religião e o mundo, para o homem ser grande, ele tem que alcançar coisas grandes, tem que galgar coisas grandes, crescer, o nome tem que estar em evidência, ele tem que ir crescendo. Já o verdadeiro evangelho, para o homem chegar a uma estatura, ele tem que ir se diminuindo, ele tem que ir se esvaziando, para que Deus venha tomando essa forma. Porque no verdadeiro evangelho não há espaço para o homem. E o testemunho que Jesus dá dos últimos profetas de ofício. Jesus diz, dos nascidos de mulher, não há profeta maior que João. Mas no reino de Deus, o menor é maior que ele. Então, no reino de Deus, dos nascidos de mulher, ou seja, os que nasceram de mulher, não há profeta maior do que João. Vocês vieram ver quem aqui no meio Mas desse jeito. Mas no reino de Deus, o menor. Que se alimenta de gafanhoto e mel. É porque, olha, entenda, João morreu na lei, mas no reino, o menor é maior do que ele. Não é lindo? Então, assim, Richard, vamos ler agora, como nós vimos, né? Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, esses homens separados, eles falaram, eles profetizaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Falaram para a compilação do cânon bíblico, né? Então, eles falaram, movidos pelo Espírito. Então, hoje, o que é que eu falo? Eu falo da profecia. Quando eu falo da palavra, eu falo da profecia. Então, eu tenho que ter muito cuidado, por isso que é importante a leitura. É necessário eu gastar mais tempo lendo do que falando. É necessário. O problema está porque eu quero falar mais do que ler, então isso aí dá um problema. Se no Brasil as pessoas gastassem mais tempo lendo do que falando, as pregações seriam outras. Eu vejo aí que é muito parecido, é uma questão muito, muito delicada. É muito delicada. Você pegar um texto e não falar o que o autor principal queria transmitir. Qual é o autor principal? O Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo queria transmitir. Eu vou usar a título de exemplo, Richard. Me permite? Vai. Então, a título de exemplo, a caráter de exemplo, eu vou usar aqui Jesus em Lucas 15. Jesus chega e se reúne ali, está em Jerusalém, Jesus chega e se reúne com publicanos e pecadores. E ali chega os fariseus e começa a murmurar. E diz, ele come com publicanos e pecadores. Ou seja, ele tem comunhão com pecadores e publicanos, que era uma classe escanteada pelos judeus, principalmente aqueles fariseus. E Jesus conta uma parábola em 3 partes. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Né? Você veja só. Qual é o sentido de que Jesus está dizendo? Eles murmuraram por quê? Porque Jesus estava comendo com pecadores. E Jesus conta a parábolas, aquelas 3 histórias em uma parábola só, para dizer a ele qual era a missão de Jesus. Era ir de encontro ao que estava perdido e resgatá-lo. Essa é a ideia central do texto. Você vai ver que tem 3 perdições e tem 3 achados. E todos 3 havia possuidor. Isso. A dracma tinha dono, a ovelha tinha dono e o filho tinha pai. Todos tinham dono, entendeu? E tinha pai. O sentido todinho é esse. Era o seu possuidor indo buscar o que era dele. Então,
Esse é o sentido, essa é a interpretação do texto. Mas o que é que acontece? O camarada vai pregar na dracma. Sabe o que é que ele vai dizer? Olha só, vai usar a Bíblia. Estou usando a título de exemplo. Ele vai usar a Bíblia, mas ele vai dizer o seguinte. Ele vai focar no que a mulher vai fazer. Aquela mulher, ele vai dizer logo assim, aquela mulher teve uma atitude, ela perdeu em casa um grande valor. Ele já começou, ele já tirou o foco do sentido central. Já entrou no humanismo. Já entrou no humanismo. E parece um evangelho. Está usando a Bíblia, mas não é evangelho. Não é evangelho. É humanismo. E parece muito. Viu? E a gente gosta de ouvir. E gosta de ouvir porque vai de encontro àquilo que seu corpo quer. A sua necessidade. O seu egocentrismo. Gosta disso. Aí vai dizer assim, ó. E aquela mulher perdeu um valor dentro de casa. E ela vai e acende a candeia. E para acender a candeia, aquela mulher teria que ter azeite. E Deus manda ele dizer que você tem que ter azeite. Aí começa por aí. E você não vai procurar o que você perdeu na casa da vizinha, nem na igreja, nem em lugar nenhum, porque você perdeu dentro de casa. Você está entendendo, Richard? Saiu do foco da mensagem da perdição para focar no homem. Focar na mulher, no que a mulher pode fazer. Varrer a casa. Ela pegou a vassoura, toma uma atitude, começa a tirar o lixo de dentro da sua casa. Olha mesmo, em nenhum momento... E parece com o evangelho. E a mulher fez isso, ela varreu. Mas o foco não é esse. O foco está dizendo que a mulher... Jesus disse, a mulher não varra a casa, não pega a dracma. É a mesma coisa, sou eu vou lá e vou buscar. Mas o perdido era a gente, não era a mulher. Justamente ele está dizendo o seguinte, olha, do mesmo jeito, qual de vós que tendo ovelha e se perder, vocês não vão buscar? A mesma coisa sou eu estou com os pecadores porque eu vim buscar eles. Essa é a mensagem central, tá entendendo? Aí eles distorcem. Agora isso aí, meu amigo, isso aí é 95% das pregações é dessa ótica. E o pessoal acha que estão pregando as escrituras. Richard, é uma coisa muito séria. A primeira mensagem disso aí, a primeira menção foi com Pedro. Essa primeira distorção do evangelho de Cristo foi quando Cristo disse, convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. O que é que Pedro diz? Não, Senhor, jamais. Não vai, Senhor, para que não suceda isso contigo, Senhor. Não vai não, Senhor. O que é que Jesus responde? Arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Então, todas as vezes que a mensagem do Evangelho é centrada no humanismo, nas coisas dos homens, é mensagem satânica, é anátema. Porque Paulo diz, se pregar outro Evangelho, além do que nós temos pregado, que seja anátema, maldito. É mensagem satânica, quando eu foco só no desejo humano, e não no desejo central do que o autor principal ele quis transmitir. Então, somente as escrituras é isso. O que é que o autor quis dizer com esse texto? Qual é a mensagem real que ele quer transmitir aqui? Que os pecadores estavam perdidos e ele veio buscar. Justamente era isso que ele queria. Só isso. Isso aí mesmo, Richard, era isso que ele queria dizer. Ele não quis dizer que aquela mulher perdeu um valor dentro de casa. Ele não quis dizer. Não há mérito algum em homens. E eu não posso botar fardo nas costas de ninguém, porque eu vou pegar, vou dizer àquelas coitadas que estão dentro da igreja, vou dizer, olhe, o problema que está dentro da sua casa, a culpa é sua, porque você tem que varrer o lixo, você tem que acender a candeia, você tem que... Não está se tratando disso não. Jesus está dando um exemplo. O Evangelho tem que gerar em nós uma esperança, uma convicção viva. Meu Deus do céu. É por aí. Então é isso. Aí vamos ler, Richard, é só um exemplo para o pessoal ficar antenado. O que é uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica que visa o que é Cristo, como ele se revela, qual a mensagem que o autor principal quis transmitir no texto e o que é o humanismo. O humanismo parece muito com a Bíblia, mas não é. É aquela coisa de colocar o antropocentrismo, que é o homem no centro da mensagem. Tudo gravitando em torno do homem.
Não, e as coisas têm que gravitar em cima, em torno de Cristo, que é o que Paulo vai dizer lá em Efésios, que todas as coisas gravitam em torno dele, né? A mensagem tem que ser cristocêntrica, Cristo no centro de todas as coisas, né? Richard diz, 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreveu do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pela ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo 17, Richard, por favor. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. E ele diz, né? Ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Igualmente nosso amado irmão Paulo, não é? Que ele diz, escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, a inspiração das Escrituras. Paulo disse, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum. Ele recebeu das mãos do Senhor, Paulo. E ele diz, Pedro vai dizer, ao falar acerca destes assuntos, esses assuntos concernentes à salvação, como Paulo fala nas 13 epístolas que ele escreveu, Paulo fala de uma forma, não é, que muitos distorcem. Quando ele fala, Paulo fala pela justificação pela fé, Paulo fala sobre predestinação, Paulo fala sobre eleição, Paulo fala sobre salvação pela graça, né? Paulo fala sobre soberania de Deus, lá em Romanos, fala sobre ali, quando ele diz lá que os gêmeos, né, Deus escolheu, antes dos gêmeos fazer mal ou bem, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Então são temas delicados que muitos distorcem para a sua própria perdição, e ficam sem entender, e por não entender começam a desconsideram a Escritura. Você vai ver que 90 a 80%, grande parte das igrejas, dificilmente prega Romanos, prega Efésios. Principalmente o capítulo 9. Isso. Muito difícil você escutando a pregação no capítulo 9. E quando prega, distorce o que realmente o texto está mostrando. O capítulo 9 é muito, ele é uma rachadura, ele é uma ruptura. Isso. Porque no capítulo 9 ele vai dizer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. De quem eu quiser ter compaixão. Deus que norteia tudo, tem o controle de tudo. Assim não depende de quem quer e não depende de quem corre, depende de Deus ter misericórdia. Capítulo 9, versículo ali 16, 17, enfim, aí ele vai dizer isso, né? Então nós vemos isso aqui, as Escrituras, por si só, a Bíblia explica a Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão das ministrações, das pregações, porque somente a Escritura me leva a ver isso. Peraí, eu tenho que ver, como por exemplo, Richard, outra coisa que me veio agora na memória é a questão dos salmos. Tem muita gente que ora no salmo como os salmos para agora. Vai ter salmo, se você ler os salmos ali de Davi, tem salmo que Davi está pedindo para Deus destruir os seus inimigos. Deus destrói meus inimigos, esse que tal, mata, Senhor, com as espadas e tal. E vai pedir mesmo para Deus deslacerar os inimigos. Mas quando você chega no Novo Testamento, Jesus pede para você amar o que vos odeia, orar pelo que vos persegue. Então eu começo a entender que aquilo ali é um texto histórico que aconteceu só ali. Agora a dispensação é outra, né? Agora a relação é outra, né? Então eu não posso pegar aquele texto e aplicar agora para o que eu vivo hoje. Então eu tenho que respeitar a historicidade da Escritura, não é?
Tem coisas que não cabe mais para agora. Tem coisas. Toda a Bíblia é inspirada, mas tem coisas na Bíblia que foram históricas. Não é? Tá entendendo como é? Um determinado tempo. Justamente como aquela questão do tabernáculo, de tudo, do sacrifício. Eu não posso trazer para aqui. Eu não respeito isso. Então tem muitas coisas que tem que ser respeitadas. Como essas questões que a gente diz. Essa questão do mar vermelho. Que o mar vermelho é cantado e tal, e tal, e tal. Não, mas você tem um mar. Não, a gente tá ali foi um ato de fé. Ali o foco está no poder de Deus. O Deus que teve o poder de abrir o mar, meu amigo. Deus é poderoso demais. Abriu o mar, parou o sol, aquilo tudo. Fez chover cordonizes, fez brotar água da rocha. Ali está o foco, ali é o poder de Deus. O Deus que operou aqueles sinais, aquela maravilha. O povo era ruim. Era. A graça de Deus, que o povo não merecia, Deus fazia. Eu tenho que focar nisso. Né? Mas eu pegar aquilo ali e trazer para hoje, para que acontecer hoje, como é isso? Qual é o mar? Não, o mar da sua... Não cabe. Tá entendendo? O cara vai pregar um texto desse, aí foca... Não, Deus mandou você marchar. Não é. Se olha, o mar vermelho da sua dificuldade, Deus vai abrir. Não, meu irmão. Isso não cabe hoje. Sua dificuldade é dificuldade. O mar vermelho foi lá. Tem mar vermelho de sofrer dificuldade, não. Tá entendendo como é essa questão? Aí vamos ver aqui a infalibilidade das Escrituras, Marcos 13, 31. Só para a gente dar uma adiantada. Marcos 13. 31. Céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Engraçado que Jesus é a pedra, né, de esquina, né? Uhum. O alicerce, né? Aí para você ver como a interpretação errônea das Escrituras gera muitos erros. Tem ministério que quando ele compra terreno para construir, Sim. tu deve estar... Sei. essa questão? Vejo. Enquanto tem ministério por aí que quando eles compram um terreno para construir um templo, eles enterram a Bíblia naquele lugar, meu Deus, como se a Bíblia, para que a Bíblia seja o alicerce daquele lugar. Sim. Mas, gente, o poder não está no papel não, está na mensagem. Na O que essência. adianta você enterrar a Bíblia debaixo do templo e no altar não se pregar a Bíblia? Não adianta de nada. É a mesma coisa de você ter a Bíblia e não ler. E não ensinar. E não adianta viver, né, você também. Enterrar ela no piso É. onde você vai pisar e não ensinar ela. Não ensinar. Uma falta de coerência. Rapaz, mas é isso. Somente a Escritura é isso. A gente tem que ter muito cuidado. Muitos indoutos, incautos. Eles distorcem. Não só essa, Paulo disse, não só essa. Pedro vai dizer, não só as Escrituras que o amado Paulo escreveu, mas como as demais, como a gente vem falando. É distorção. Olha, é difícil. Eu vejo aquela profecia do profeta Amós, né? Ele disse, haverão dias que eu enviarei fome sobre a terra. Ele disse, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. Diz que andarão errantes de um oceano a outro, procurando as minhas palavras e não acharão. Eu acho que já é agora. Eu acho que já é agora. Para tu ter uma noção. Eu acho que já é agora já. Para ter uma noção, certa vez, eu me lembrei agora. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja, numa festividade. E começou o culto, e eu lá, né, começando lá o culto rolando, e dali cantor, e dali conjunto. Tudo, sabe de que hora me deram para mim ministrar a palavra? 10 para as 10 da noite. E eu perguntei ao povo, vocês estão cansados? E o povo respondeu, estamos. Meu Deus. Eu disse, como é que a gente faz uma festa onde a gente almeja ouvir a voz de Deus através da palavra e a gente coloca louvores, a gente coloca coisas na frente da palavra? É complicado. Eu li o texto, entreguei, porque eu vou fazer o quê? 10 horas da noite, o povo tudo cansado. Sabe quantas vezes me convidaram mais para pregar lá? Nunca. Não convida não. Não vai não. Sabe por quê? Porque as escrituras, ela não é o primeiro lugar.
primeiro lugar está no homem, em primeiro lugar está no ser humano, nas suas emoções, nas suas necessidades, porque a maioria, 99% dos louvores que rodeiam por aí o meio evangélico, eles só vão falar da natureza humana, das suas necessidades. Dos anseios, né? Dos Anseios humanos. Pois é, Richard, é Mateus 5,18. Vamos ver Mateus 5,18. Pode ler? Pode sim, por favor. Com toda certeza eu vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Que quer dizer iota, né? É a menor letra. Isso. E o menor traço de uma letra hebraica. A hebraica, né? É iota e iota, né? Que são as menores letras, o menor traço, Jesus diz, né? Nem um i, nem um j passará antes que tudo se cumpra da lei. Né? E ele diz, antes ele vai dizer em 3,31 de Marcos, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não irão passar. Porque até mesmo no céu, na eternidade, né? Vamos falar da eternidade, né? Na outra dimensão, quando nós estivermos, nós estaremos lá vivendo, financiados pela palavra. Estamos vivendo porque a palavra foi cumprida. Então, né? A eternidade será uma realidade por conta da palavra. Não é? Então céus e terra passarão, mas a palavra não há de passar, porque até na eternidade a palavra será uma realidade. Então é isso, né? Então também tem Jeremias 1,12, né? Que também fala dessa infalibilidade das escrituras. A escritura é infalível, que o próprio Deus diz em Jeremias 1,12 que ele vela por sua palavra para cumpri-la. Ou seja, ele vela, ele tem um cuidado sobre ela para cumprir. Então é por isso que eu sempre digo, está nos 66 livros. Se tiver nos 66 livros, Deus falou. Não está nos 66 livros, então não foi Deus que falou. Não coloque seu ouvido onde Deus não está falando. Justamente, tem que estar nos 66 livros. Né? Então, é isso, né, Richard? E aí a gente... Tem aqui, eu botei, tu falou da infiabilidade das escrituras, né? Infalibilidade. Sim. Eu botei aqui 5 consequências de uma igreja que abandona a sã doutrina, ou que não busca a sã doutrina. Amém. Dá tempo de falar? Não, escutei. Porque aqui, ó, você vai ver uma igreja que ela não busca passar a sã doutrina, não escava para ter esse conhecimento. Eu, dando uma estudada, eu vi aqui 5 consequências. 5, olha. A primeira consequência de você estar num lugar onde o primeiro lugar, onde a primazia não é a palavra, o primeiro problema que você vai ver lá vai ser o relativismo sobre o pecado. Ele vai relativizar o pecado. Ele vai dar desculpa para os pecados. Não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, a culpa é de fulano, de ciclano, tá entendendo? Ele relativa. Não, você tem que ver determinado ponto de vista, não é bem assim. E quando a Bíblia diz que é pecado, minimiza, né? Minimiza. Tá entendendo? Uhum. Deus é bom, Deus ama todo mundo, aceita todo mundo de todo jeito. O que vale é estar ali adorando. Isso é relativizar o pecado, é relativizar os erros. A segunda consequência é abandonar a evangelização verdadeira. Tá? É levar o homem ao ministério e não levar o homem a Cristo. Sim, sim. A preocupação é encher a igreja e não encher o povo de Deus. O reino. Tá entendendo? A preocupação é essa. A terceira característica é perder o foco na pregação evangélica. Sabe? Não se preocupar com a sã doutrina. E sim em agradar os ouvintes, quem está ali. A preocupação é em agradar em quem está ali, tá entendendo? É mover o coração. Não ofender com o evangelho. Isso. Não pregar contra o erro, não. Não pode pregar. A quarta consequência é começar a defender o sincretismo religioso. Que é a mistura de... misturar tudo. Não tem problema não tem problema não. Todos os caminhos levam a Deus. Não, sincretismo é a mistura, né, de ideias. Não, está falando de Deus também. E não é bem assim. E a quinta questão é a igreja não é mais um lugar santo, mas é como se fosse um clube social, onde as pessoas se encontram para passar o tempo e realizar sonhos.
procuram realizar projetos pessoais, Tá entendendo? Desfile de moda. Olha o que é o Salmo 119, o versículo 7 diz. Olha o Salmo 119, versículo 7. Olha só que coisa tremenda. Se puder abrir aí, Salmo 119, versículo 7. Vai. Diz assim, ó. Vou louvar-te com o coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Onde é que eu aprendo as decisões de Deus? Onde é que eu aprendo a lei de Deus? E como é que eu vou louvar se eu não aprender? Justamente, nas Escrituras. Nas Escrituras. Maravilha. Muito bom. Quando foge dessa doutrina, a gente cai nesses erros aqui. Cai nesses... É o que nós mais observamos. Não É é? relativizar pecado, é sincretismo religioso, é não Essa pregar mistura, contra né? o erro. E a igreja perdeu o seu lugar de santidade para ser um grupo social. O foco central perdeu né? É um teatro, Justamente. Meu Deus. Então é isso, né? O texto áureo que a gente pegou é aquele, Paulo exortando a Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Que é 2 Timóteo 3,14 em diante, né? Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a utilidade das Escrituras é ensinar, como você disse aí, repreensão, correção e educar na justiça. Essa é a utilidade. E a finalidade da Escritura é habilitar, capacitar, preparar o homem de Deus para a realização das boas obras. Não é? Então ela prepara para que eu ande nas boas obras que já estão preparadas de antemão, para que nós andemos nada. Né? Então a utilidade e finalidade é isso. Não é? Utilidade é ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça de Deus. Então, então, só concluindo, então nós concluímos que a Escritura é totalmente inspirada por Deus, infalível e suficiente em si mesmo, para o viver diário, devocional, não necessitando de nenhum acréscimo ou revelações extra-bíblicas. A sua suficiência é eficaz, tanto para essa vida, como para toda a eternidade. O grande erro está em não conhecer as Escrituras, como diz Mateus 22, 29, que diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E também o outro grande erro é não fazer um exame detalhado das Escrituras, como diz João 5,39. Errais, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, o exame detalhado das Escrituras me leva a ver Cristo Jesus Cristo, em toda a sua compilação. Então, a chave de leitura bíblica é encontrar Jesus Cristo em todo o escrito, né? Soltar nela. Soltar nela. Essa é a chave, né? Então, louvado seja Deus por mais essa noite, né? Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Desde já, Ali Afonso, meu pai. Link Manutenções aí, ó. Link Manutenções é o nosso vizinho lá, Anderson, né? Anderson. Um abraço, Anderson, Daiane, para Ícaro, né, que está vindo aí. Que Deus abençoe Ícaro com muita saúde e paz. Que Deus abençoe essa linda família, né? Pessoal maravilhoso ali. Nilda Rodrigues, peço oração por toda a minha família. Fabiano Rodrigues. Fabiano Silva, graças a paz, meu amigo. Bora dar lugar. Vamos dar lugar, Fabiano. Desarma a rede. Fabiano e Marconi, né? Tem um programa aqui. De 11 a 1 da tarde. De 11 a 1. Benção. Fabiano e Marconi dando lugar aqui. Programa bom. Para honra e glória do Senhor. Também a Helena Cláudio. Minha esposa, né? Cláudio. Cheirão com toda a minha família. Minha sogra. Meu pai, todo mundo. Igual o programa da Xuxa. Cheiro para minha mãe e meu pai. A minha esposa Angélica também. Eu deixo um abraço, Ana Luísa, minha
filha, Alice. Alice também. Né? Então todos que estão na audiência, todos que irão ouvir, né? Vamos orar? Soberano Deus eterno, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus Bendizemos maravilhoso. o Teu nome, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, a família de Nilda em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha tomar conta e fazer a Tua vontade, Deus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso com nossos irmãos. Obrigado por tudo. É assim que nós oramos, pelo mérito de Jesus Cristo naquela cruz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um alô aqui para meu amigo Cleito aqui. Cleito também, que é uma bênção. Graça e paz, até a próxima sexta, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra